A paz do Senhor a todos que nos ouvem, a todos que vão nos ouvir pela rádio Assembleia de Deus Carnaúbas, rádio, web rádio ADPGJ, essas iniciais, as letras iniciais de nossa rádio, rádio web rádio ADPGJ. Meus queridos e amados irmãos, em mais uma busca incessante por conhecimento da palavra, por conhecimento dos estatutos do Senhor, eu me deparei aqui com um texto, uma passagem interessantíssima para nossas vidas, para o nosso cotidiano. O título é O Desejo de Buscar por Deus na Madrugada. O desejo de buscar por Deus na madrugada. Muito interessante, isso aqui me chamou muita atenção. No meio desse tema, nós temos alguns versículos, dentre eles, 1 Tessalonicenses 5, 6, onde diz: Não durmamos, pois, como os demais, antes vigiemos e sejamos sóbrios. Temos também Lucas 12, 37, que diz o seguinte: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigilantes. Salmos, por exemplo, Salmos 134, versículo 1. Eis, bendizei ao Senhor todos os servos do Senhor, que estais de noite na casa do Senhor. Salmo 63, 1 diz o seguinte: Ó Deus, Tu és o meu Deus, diante de Ti busco. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja, anelante, numa terra seca e árida, onde não há água. Mas o versículo, o texto que mais me chamou a atenção, fica também em Salmos, número 119, no seu versículo 148, que diz o seguinte: Os meus olhos antecipam-se às vigílias da noite para meditar na Tua palavra. Coisa linda isso aqui. Salmos, número 119, no seu versículo 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias da noite para meditar na Tua palavra. Que todo crente tivesse esse pensamento, tivesse esse desejo de antecipar-se às vigílias para meditar na palavra do Senhor. Seria muita coisa seria diferente. E nós sabemos que muitas são as situações em que as coisas boas, bênçãos, vamos dizer assim, não são alcançadas por nós
pelo simples fato de nós não darmos atenção à meditação da palavra. Isso acontece constantemente. Nós não damos atenção à meditação da palavra do Senhor e nós acabamos nos fazendo com que Ele se afaste de nós e cancele nossas bênçãos, vire seu rosto para nós, pelo simples fato de nós não termos o cuidado de meditar em sua palavra. Meus irmãos, a palavra de Deus, eu tive acesso a quase 40 pontuações que falam a respeito da palavra santa e do que ela é capaz de fazer na vida do ser humano. Tendo em vista o significado, aonde nós podemos chegar com o objetivo de meditar na palavra do Senhor. Quais são os benefícios que pode nos trazer a meditação na palavra? Vamos citar alguns. Por exemplo, a palavra de Deus, a palavra purifica, a palavra evita pecar, a palavra alegra, a palavra renova, a palavra dá vida, a palavra vivifica, a palavra fortalece, a palavra dilata o coração, a palavra é boa, a palavra confirma promessas, a palavra dá salvação, a palavra dá liberdade, a palavra consola, a palavra faz o crente esperar, a palavra dá promessa, a palavra lembra o crente de orar, a palavra só faz o bem, a palavra conserta, a palavra é melhor que a riqueza, é melhor que o ouro, é melhor que a fama, é melhor que a glória. A palavra é delícia, a palavra dá temor, a palavra dá confiança, a palavra é eterna, a palavra é amplicíssima, a palavra dá prudência, a palavra ela ensina, a palavra é doce ao paladar, a palavra aborrece o pecado, a palavra aborrece o pecado, a palavra é lâmpada, o salmista fala, tu é lâmpada para os meus pés, a palavra é luz, a palavra é gozo, a palavra é sustento, a palavra dá arrepios, a palavra é maravilhosa, a palavra dá respiração. Em muitas situações, quando você vai falar a palavra de Deus, você precisa tomar fôlego. Fôlego que Deus te permite, o ar que Ele criou. A palavra ela é pura, a palavra é verdade, a palavra dá temor, a palavra dá prazer. Meus irmãos, que todo crente meditasse nessas questões aqui que envolvem a palavra de Deus. Como a vida seria diferente, como Deus iria abençoar de maneira
formosa, de maneira até inacreditável, a vida de cada um, de que assim fizesse, meditasse na palavra do Senhor. Nós temos a convicção de que nós não vivemos pelo o sentimento, nós não vivemos pelo coração, pelo que o coração decide, nós vivemos pela palavra de Deus. Em Juízes, no livro de Juízes 14, ele fala a respeito do coração do homem, que é enganoso, chega a ser mais enganoso do que todas as outras coisas. E nossa vida não pode ser regida pelo nosso coração. Alguns dizem, se eu sentir, eu falo. Se eu sentir, eu faço. Se eu sentir, eu perdoo. Se eu sentir, eu volto. Se eu sentir, eu vou. A vida do crente não é regida pelo sentimento, mas sim pela palavra de Deus. Se tua vida não é regida pela palavra de Deus, eu não sei o que passa pela tua cabeça mesmo. A minha e a tua vida tem que ser regida pela palavra. A Bíblia, ela é o manual de instrução da vida do homem. É ali onde Deus revela tudo o que Ele quer de cada um de nós. Tudo o que Ele quer que façamos. Tudo o que Ele quer que nós não façamos. É um mapa. É o mapa do caminho da salvação. É a palavra de Deus. A Bíblia. A obediência. Você só consegue subtrair para si a obediência a Deus se você tiver a palavra em si. Como que você vai saber distinguir as coisas? Como é que você vai ter o discernimento se você não tem o conhecimento da palavra? Como que você vai ter nunca os preceitos de Deus se você não tem conhecimento da palavra? Se você não se deleita em cima do livro santo? Se você não pede a Deus para que Ele derrube de seus olhos as escamas que estão te impedindo de ver, de ouvir, de entender e de praticar os seus estatutos, de fazer o que Ele quer, o que Ele gosta. Isto é como se você tivesse comprado uma passagem para uma viagem, para um lugar muito bom, num cartão de crédito e tivesse pagando aos poucos. Assim é a caminhada. Você comprou a passagem, você aceitou a Cristo, se converteu. Então você vai ter um prazo. Naquele período, esse prazo chama-se vida, para que você efetue o pagamento daquilo que você confessou. Não que Deus cobre, estou fazendo uma conjecturação aqui, um exemplo. Se no meio desse prazo, em um intermédio desse prazo, você atrasar uma das prestações, você perde tudo. Aí, meu amigo, fica difícil. É como quem faz a aquisição de um terreno, de um consórcio, de uma coisa, e não termina de fazer a quitação dele. E aí, vai receber quando a escritura? E se você se converte, aceita a Cristo, passa a viver uma vida transformada, mas aí de uma hora para outra você vai e volta lá para a estaca zero de novo, se desvia para o lado, volta para a perdição, para o mundão, como dizem por aí,
como chamam. Aí você perde a coroa. No mundo físico, você perde o que você comprou. No mundo espiritual, você vai perder a tua coroa da vida, a vida eterna, a salvação. Porque agora mesmo, há poucos instantes, eu conversava com um amigo meu, a qual ele estava até com uma história de ir para o céu, e eu disse para ele, se rapaz, não se sabe quem vai nem quem fica. O que a gente sabe é que a gente está tentando fazer por onde agradar ao Pai, agradar a Deus, para que no dia do arrebatamento, naquele grande dia que a Bíblia descreve como o dia do Senhor, os anjos venham e busque a você, meu irmão, busque a mim, busque minha família, que um dia eu ainda poderei dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Um dia você que me ouve também, um dia poderá também usar essa frase com firmeza. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque triste vai ser caso você, meu amado, naquele grande dia vê um parente próximo seu ser lançado dentro do lago de fogo. Porque não vai ser direcionado, é por ali o caminho, não. Vai ser lançado, jogado, empurrado dentro daquele abismo de fogo. É para queimar ali eternamente. Basta ver o exemplo de Lázaro, aquela conversa que houve lá quando os dois morreram, o rico e o Lázaro, como é que é mais ou menos um negócio. E ali é Bíblia, aquilo ali não é mentira, a Bíblia não mente. É mais ou menos daquele modelo. Você lendo aquela passagem ali, a gente lendo, a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de como é que é o negócio depois que a gente fecha os olhos. Então, se você aceitou a Cristo, aceitou efetuar o pagamento, pagar o preço pela tua salvação, você não, em momento nenhum, fracassou em nenhuma das etapas, seguiu tudo corretamente. Naquele dia, você vai ter o mesmo destino de Lázaro. Mas se você tropeçar no meio do caminho e não se levantar e sacudir a poeira, como diz o outro, você vai ter o mesmo destino do rico, do homem rico, que vivia sob luxúrias e vida farta e aquela história a qual a Bíblia relata. Então, meus irmãos, é melhor, muito melhor, seguir a vida em santidade. É melhor seguir a vida conforme a palavra determina, conforme os ensinamentos, os estatutos que Jesus nos deixou, os estatutos aos quais muitos deles nós vemos nas cartas paulinas. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele dá vários exemplos de como ter uma vida de santidade, uma vida dedicada, uma vida totalmente voltada ao Senhor. Só assim, desta forma. Ele mesmo diz, se não conseguem imitar a Cristo, imitem a mim mesmo. Palavras do apóstolo Paulo. Então, se nós conseguirmos imitar a Paulo, certamente, naquele dia, nós teremos o nosso galardão. E certamente também aqui nesta terra, nesta vida terrena, nós teremos uma vida tranquila. Porque Deus vai te proteger de todos os males. Deus vai te proteger do homem sanguinário. Deus vai te proteger do olho da inveja. Deus vai te dar abundância, vai te dar prosperidade. Não que eu esteja aqui falando sobre riquezas, de modo nenhum, mas Ele vai te dar uma vida
permitir que você tenha uma vida sossegada, que você tenha um bom emprego, que você tenha uma vida, vamos dizer, não muito cheia de preocupações, uma vida tranquila, onde você vai ter motivos para sorrir, sempre sorrir e nunca murmurar. Sempre você vai estar dando graças a Deus, está tudo certo, está tudo aquela coisa, tá só bênção. Essas são palavras que vão sair da sua boca. Você fazendo conforme os ensinamentos que estão dentro do livro sagrado. Dentre as cartas paulinas, como também outras partes da Bíblia, outros livros. Tem as cartas de Pedro também, as epístolas de João, o livro de Tiago. Enfim, a Bíblia em si, ela é, como eu disse, o mapa. Não tem outro caminho, é aquele ali. Não adianta ir para o João nem para o Pedro. A Bíblia é a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. É quem deve reger a nossa vida. Não o que eu sinto, ou o que eu deixo de sentir, o que o meu coração pensa, o que o meu coração deixou de pensar. Não, é a palavra. Se o que você está sentindo, se o que você está pensando em fazer, você fez uma equiparação com a palavra, com a Bíblia, e está ali uma coisa batendo com a outra, é sinal que é uma coisa vinda dos céus. É Deus falando contigo. Mas se o teu pensamento for algo que venha a te afastar de Deus, algo que não vai agradar a Deus, então, meu irmão, já deixa fora. Sai, como diz o ditado, deixa de lado. Cai fora enquanto é tempo, como diz um colega nosso aqui, um irmão nosso. Cai fora enquanto é tempo. Porque para isto nós temos a palavra para nos orientar. E assim, meus irmãos, mais uma vez, eu agradeço a atenção de todos e peço a Deus que abra as comportas dos céus e derrame bênçãos sem medidas sobre nossas vidas. E não esqueçamos de meditar na palavra do Senhor. Salmo 119, verso 148. Os meus olhos antecipam-se às vigílias da noite para meditar na tua palavra. Não esqueçam desse conselho, desta orientação que o salmista aqui nos faz e que é bastante relevante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida em todas as esferas. Em todas as esferas. Não vou falar porque todo mundo tem uma determinada situação onde há a necessidade da intervenção do poder de Deus. E isso acontece através da palavra do Senhor. Lendo, porque é a palavra que diz que a palavra lembra o crente de orar. Faz o crente temer, faz o crente buscar a Deus. Lembra o crente de buscar a Deus. Tem uma outra passagem que fala que ela lembra lembra o crente que até dos dias do culto. Então a palavra ela é o pilar, é o centro de tudo para você se aproximar do trono da graça e assim receber tudo aquilo de bom que Deus tem para a nossa vida. Porque grandes são as bênçãos que Deus tem para nós. Grandes são. Nós não temos ideia de quão boa e maravilhosas são essas bênçãos. Mas muitas vezes nós deixamos passar batido. Perdemos por causa de uma simples bobagem.
Então, é necessário vigilância. Olha só, antecipam-se as vigílias. Este versículo é muito interessante. Meditem nele depois, meus irmãos. E assim eu me despeço, pedindo a Deus que abençoe a todos nós, em um nome santo do Senhor Jesus, o seu Filho amado, que vive e reina para todo o sempre. Amém. E graças a Deus. E uma boa noite a todos. Um bom dia a quem nos assiste de dia. E a quem nos ouve agora pela nossa rádio. Uma boa noite. Uma noite abençoada. No nome santo. E o nome santo do Senhor Jesus. E até outro dia e uma outra hora. Se assim Deus nos permitir. E Ele vai permitir. Porque Jesus é bom. Jesus é bom. Jesus é bom. Até mais, meus irmãos.